Isaías capítulo 5, versículo do 1 ao 30. A parábola da vinha e a sua aplicação. Agora cantarei ao meu amado um cântico ao meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tinha uma vinha e um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou de pedras, e plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre de tamanho, e construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto, derribarei a sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada, mas crescerão nela salsas e espinheiros, e às nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúne herdade e herdade, até que não haja mais lugares, e fique como únicos moradores no meio da terra. Aos meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos: em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até grandes e excelentes, sem moradores. E 10 geeiras de vinho não darão mais do que um bato, e um homem de semente não dará mais do que uma efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Harpas e alaúdes e tamborins e pífanos e vinho há nos seus banquetes, e não olho para a obra do Senhor, nem considero as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado a cativo, por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Harpas e aluardes e tamborinhos e pífanos e vinho há nos seus banquetes, e não olho para a obra do Senhor, nem considero as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado a cativo por falta de conhecimento, e os seus nobres terão fome, e as suas multidões se secarão de sede. Por isso, a sepultura aumentou o seu apetite e abriu a sua boca desmesuradamente, e a glória deles e a sua multidão e a sua polpa e os que entre eles folgavam a ela desceram. Por isso a sepultura aumentou o seu apetite e abriu a sua boca desmesuradamente, e a glória deles e a sua multidão e a sua pompa e os que entre eles folgavam a ela desceram. Então o plebeu se abaterá e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão, mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros se aparecerão como em pátios seus, e os lugares pisados pelos godos virão de alimentos a forasteiros. Ai dos que puxam pela iniquidade como corda de vaidade, e pelo pecado como se fosse com cordas de carros, e dizem: apressa-se e acabe a sua obra, para que vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chama bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridão, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens forçosos para misturar bebida forte.
Ai dos que justifica o ímpio por presente e ao justo nega a justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome a estopa, a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Portanto, rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a mão contra ele e o feriu. E as montanhas tremeram, e os seus cadáveres eram como motouro no meio das ruas. Com tudo isso, não tornou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão. E ele alvorará o estandarte ante as nações, de longe lhe assobiará desde a extremidade da terra. E eis que virão apressadamente. Não haverá entre eles cansados nem claudicante, ninguém tosquenejará, nem dormirá. Não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem lhe quebrarão a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas, e todos os seus arcos retesados, as unhas dos seus cavalos de Sião de perdedeiras, e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido será como o rugido do leão, rugirão como filhotes de leão. Sim, rugirão e arrebatarão a presa, e a levará, e não haverá quem o livre. E bramerão contra eles naquele dia, com o bramido do mar, e se alguém olhar para a terra, eis que só verá trevas e ânsia, e a luz se escurecerá em suas assolações.